Ontem jogou lá, jogou com a Ponte Preta e ficou no 0-0. Tem preocupação aí com o Borja, dor no joelho, pode ficar fora do jogo do próximo sábado. Foi o gramado que atrapalhou o Palmeiras? O Lucas Lima disse após a partida que foi o gramado. O Palmeiras não jogou bem por causa do gramado. Foi isso? Uma parte foi, primeiro tempo foi, mas não foi só isso. O primeiro tempo a Ponte jogou melhor que o Palmeiras. E a Ponte jogou, né? Com toda a dificuldade do gramado, a Ponte conseguiu jogar mais pelo lado esquerdo ali, com o Léo Arthur. O Felipe Cardoso é bom centroavante. A Ponte tem a grande revelação do Campeonato Paulista até agora, a parte o Rodrigo Góes no Santos. A grande revelação até esse momento do Campeonato Paulista é o goleiro Ivan, da Ponte Preta, 20 anos. Pensei nele também quando você... Aí porque no segundo tempo se transformou um pouco o jogo, o gramado ficou um pouco melhor. E a bola do jogo foi a bola que o Guerra roubou na intermediária e foi para dentro da grande área. E o Ivan salvou no chute do Guerra, depois no rebote o Palmeiras não conseguiu fazer o gol. Olha o primeiro tempo como pelo lado esquerdo mais força tinha a Ponte Preta nos primeiros 45 minutos. Agora, faltou um pouco de criatividade, faltou... Acho que pode ter um pouco de indolência, porque o Palmeiras sabe que está classificado. O Palmeiras tem 20 pontos. O segundo time na classificação geral hoje é o Santos, com 14. O Corinthians tem um jogo a menos do que o Santos. O São Bento, que é o segundo colocado do grupo do Palmeiras, tem 7 pontos a menos. Faltam 4 rodadas. O Palmeiras está classificado. Está classificado em primeiro lugar. Vai pegar provavelmente o São Bento, nas quartas de final. E isso tem a ver, essa bola que eu estou citando, que o Guerra rouba e vai para dentro da área e o Ivan faz a defesa. Realmente está surgindo aí um ótimo goleiro, Ivan, da Ponte Preta. O que faltou ontem ao Verdão, na sua opinião, Edmundo? Foi o gramado mesmo que atrapalhou muito? Então, assim, um time mais técnico vai sofrer mais. O time da casa, e é um time jovem, que é o time da Ponte Preta, é um time que caiu, então precisa dar resposta, né? A torcida da Macaca é sempre presente, né? Você vê que não está nem acreditando, por quê? Só que, e ali é um monte de jogador que quer um lugar ao sol. Eu estou com o PVC, acho que o Palmeiras se acomodou e se entregou ao gramado. Se entregou, não é no mau sentido, não. Não é uma daquelas nossas desculpas clássicas do futebol, não? Porque se tivesse vencido, ninguém ia falar do gramado. Mas o Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, tem muita dificuldade para jogar no Moisés Lucarelli, independente... Historicamente. Independente se... Agora, caiu uma chuva torrencial que atrapalhou muito. E você mesmo já jogou lá com gramados bem piores do que esse. Bem piores. Sem chuva, mas piores, né? O gramado ainda acabou respondendo bem a quantidade de chuva. Aí o Roger, na sonora dele, ontem à noite aqui na última palavra, ele disse que sentiu muita falta do Miguel. O Miguel é o Borja. Miguel Borja. E ele sentiu falta do Miguel, que o substituto natural seria o Davidson também, ele não teve o Davidson. Então, quer dizer, me pareceu sentindo falta do atacante. Rapaz, você acha que ele tá dando o Miguel? Como o mundo dá voltas, hein? O técnico falando que sentiu falta do Borja. Não, mas ele quis dizer que faltou a referência, que o William é excelente jogador, mas que não é jogador da posição. O Borja estava sendo, né? Pelos outros treinadores. Mas com 5 gols no campeonato. Artilheiro ainda do campeonato? Bruno Moraes não fez gol ontem, artilheiro. Artilheiro ainda do campeonato. O panorama dele acaba fazendo falta. Agora, o Lucas Lima, esse sim é muito prejudicado pelo gramado. Porque o futebol dele, para se desenvolver... Agora, cara, é meio surreal o que eu vou dizer, mas... Você já viu como é que era o Maracanã lá na década de 80? O gramado era ruim. E o Zico jogava pra caramba, o Roberto jogava pra caramba. É por isso que eu tô falando. Então, assim... sei lá, não dá pra os gramados melhorar, jogar em cima disso, não. Tem uma coisa que a bola era pior, a chuteira era pior. Observar também, se a gente puxar um lado positivo nesse empate do Palmeiras ontem, pra mim o sistema defensivo do Palmeiras. Porque a gente acompanha os melhores momentos, você vai ver que a Ponte Preta... tem muita vontade, tem alguns momentos que se impõe ao Palmeiras, mas você não vê infiltração. As finalizações são tudo de média distância, são de fora da área, o Jailson fazendo defesas importantes, mas você não vê ninguém na cara do gol, né? O Palmeiras criou oportunidades importantes,
com todas as dificuldades do gramado, tocando bola, trocando posição, enfim. E a gente não viu isso do outro lado. A gente viu o sistema defensivo do Palmeiras funcionando e a Ponte Preta, ó, arriscando a maioria das jogadas, tudo de média distância e de longa distância, João. É um ponto que a torcida do Palmeiras já fica em dúvida, principalmente a dupla de zaga. Mas acho que, pelo menos ontem, com todas essas adversidades, eu acho que funcionou. Sistema defensivo do Palmeiras. Não funcionou na quinta-feira. Quinta-feira foi o pior desempenho ofensivo do Palmeiras. O Palmeiras tem a melhor defesa, a defesa menos vazada do campeonato. 5 gols sofridos. O São Paulo também sofreu 5 gols. Só que o São Paulo tem um jogo a menos. Então, o Palmeiras tem a defesa menos vazada do campeonato. E tinha essa vantagem maior na quinta-feira à tarde, né? Antes de enfrentar o Linense. Que a tragédia defensiva do Palmeiras foi o jogo contra o Linense. Que o Antônio Carlos falhou pelo alto e o Thiago Martins rebateu mal uma bola que virou o segundo gol do Linense. E com todo o Linense está brigando para não cair. Não era pra... O grande tropeço do Palmeiras nesse início de temporada não é o jogo de ontem, é o jogo de quinta-feira. É o empate com o Linense. Empatar com a Ponte Preta em Campinas, historicamente... Em qualquer situação, é um Foi a Ponte que eliminou o Palmeiras ano passado. Exato, 3-0 lá. Era um outro time, tal, uma outra realidade, mas foi que eliminou, é verdade. Mas eu acho que o que preocupa mais são os 2 jogos, né? Um atrás do outro, depois de uma sequência de vitórias, 2 jogos em que o time não consegue. Tipo Barcelona e o Espanhol e Barcelona e Getafe. E sabe o que é interessante? Como é que você vai explicar acho isso? Que é difícil estabelecer comparação. Eugênio, como é que você vai explicar isso? Porque o que tem em comum nesses 2 jogos? O Guerra. E o Guerra entrou bem no time do Palmeiras. Mas aí não dá pra colocar em cima claro de um jogador, não, né? nem tô fazendo isso. Eu tô dizendo, como é que às vezes você abre mão de um jogador em função de resultados? Porque o Guerra, que estava esquecido, a verdade é essa, até o jogo do Linense a gente não falava do Guerra aqui. Da existência nem dele. lembrava da existência do Guerra. E ele entrou e ressurgiu muito bem. Né? E a gente está vendo aí contra a própria Ponte Preta, melhor chance até criada por ele, enfim. Mas o Palmeiras não conseguiu os resultados. O Roger está pensando cada vez mais em dar uma oportunidade para o Guerra. Cada vez mais está gostando. É aquela história que o Edmundo sempre fala aqui, o jogador se escala no treino. Parece que ele vem treinando muito bem, o venezuelano, e pode ganhar espaço. Né? Agora, hoje, vocês participaram da conversa. Recebemos aqui a visita do grande conselheiro, Mário Corneta Verde. Você viu o Mário aí, Hector? Mário Corneta Verde? Ele veio aqui antes do estudo, na hora do cafezinho, que a gente bate aquele papo, indignado. Ele não se conforma que o Roger Machado não arrumou ainda um jeito de botar o Scarpa com o Lucas Lima. Mas quando ele botar, vai ter outra reclamação. Vai ter outra reclamação. Ele é corneta sempre. Mas tá difícil do Scarpa entrar nesse time mesmo? Vocês não estão vendo nenhuma possibilidade, vislumbrando alguma situação? Porque o Mário acha isso, que o Roger já deveria ter arrumado um espaço para o Scarpa no time. Qual a opinião de vocês? Eu acho que o Scarpa tem que jogar, em teoria, mas eu não estou vendo ele treinar todo dia. É aquilo que a gente falou agora há pouco da condição, que o Edmundo falou agora há pouco da condição de treino. Porque, vamos pegar o caso, o Scarpa não jogou ontem porque jogou o Guerra. Então, na teoria, dá para jogar com 2 meias. Claro. Porque as características do Guerra e do Scarpa e do Lucas Lima são parecidas. Porque, só fazendo um adendo, porque no Fluminense, na temporada passada, o Scarpa jogava aberto pelo lado. De um lado joga o Dudu, que é sempre titular, tem jogado o William, né? Então, assim, não sei, eu acho que primeiro a gente tem que entender, acho que é super importante isso, eu vou deixar o PVC falar, mas primeiro a gente tem que entender em que posição o Roger pretende usar o Scarpa. Exato. Para ir saber com quem ele disputa a posição, por onde ele vai funcionar melhor. O Scarpa já entrou do lado direito, já entrou na meia direita e já entrou no lugar do Lucas Lima. Sempre no segundo tempo. Eu acho que ele pode jogar. Minutos, né? Eu acho que ele pode jogar do lado direito. Física? Pode ter. Ele não fez a pré-temporada da maneira correta no Fluminense, por tudo que aconteceu. Ele pode precisar de mais uma semana, a gente vai ter noção disso daqui a pouco. Agora, o que eu ia dizer é a questão do Guerra. Teve um dia que foi questionado o Alexandre Matos sobre a possibilidade de negociar jogadores que não estavam sendo aproveitados. Numa coletiva, e citou-se o nome do Guerra. E o Alexandre Matos respondeu:
Mas teve um jogo só, como é que você sabe que o Guerra não vai ser aproveitado? E o Guerra foi aproveitado como titular nos últimos 2 jogos. Então quando a gente fala assim, o Scarpa não está sendo aproveitado, nesse momento ele não está jogando. Não. Mas não quer dizer que ele não vai. Assim como o Guerra virou titular nos últimos 2 jogos, que coincide com os 2 empates, o Scarpa pode entrar no próximo Há jogo. uma pressa pelo vulto da contratação, né? Uma contratação importante. há uma pressa, né? Vamos colocar e tal. Mas é aquilo, é no dia a dia que se vê, no treinamento. A sociedade atual ela é apressada em tudo. Ela Muito quer sempre apressada. soluções imediatas para ontem. O mundo está mais rápido. E o futebol, um time de futebol, para que chegue num bom nível, ele demanda tempo, não dá para queimar etapas, senão você acaba tendo dificuldade de achar a formação ideal. Acho que o Scarpa tem condição de jogar, assim como o Guerra e o Scarpa, eles podem jogar em funções diferentes. E aí é do jogo, é do momento, é da semana. Numa partida entra, na outra não entra. O Palmeiras tem mais jogadores do que lugares do time. A gente não discutiu nem o Moisés ainda. Então assim, não vai caber todo mundo. Não dá pra jogar com mais de 11. Vai ter um super banco aí. Não dá. Aí entra o Scarpa, aí vamos dizer, sai lá o William. Mas não pode tirar o William. Então bota o William de novo, tira o Borja. Não pode tirar o Borja. Então tira o Dudu. Não pode tirar o Dudu. Só tem 11. Então tem que ter calma, porque as coisas vão acontecendo. O que importa é rendimento dentro de campo. Que o Palmeiras consiga ter um bom rendimento que vinha tendo até uma semana atrás. Essa semana tropeçou, mas eu acho que também não é nada para ficar nervoso, não. Acho que o Palmeiras vai seguir para uma temporada que promete ser muito boa. O ponto ainda, o João me corrigiu com razão e vai me Eu te corrigiu? na sexta-feira, mas eu acho que ainda vale dizer. Ninguém vai ser campeão em fevereiro, só a Beija-Flor. Perfeitamente. Já foi. Então, O Flamengo foi da Taça Guanabara. Tomara que o Grêmio seja na quarta-feira. Tomara que o Grêmio seja. A Viradouro foi campeão do... É verdade. Aqui você está mexendo. Nós temos uma ala niteroiense no programa aqui, hein? Série A. Série A. Nós temos 3 niteroienses na mesa, hein? É isso aí. Por isso que eu vim até de vermelho, e Calheiros são de Niterói, né? Beleza. Grande Viradouro, de volta. Será que vai repetir 97 em 2019? Que beleza, hein? Viradouro foi campeão, é isso aí. Mas voltando pro futebol, é isso aí. O Eugênio, ontem eu vi a sua transmissão com o Éder Reis do jogo do Boca com o Banfield. Gostei bastante lá de Carlitos Teves e tal. Como está nesse estágio, comparando o Palmeiras, que você está acompanhando aqui no Brasil, e o Boca, você tem feito os jogos da Libertadores, como eles estão aí fazendo um paralelo, eles que em breve se enfrentarão pela maior competição da América? Sabe a impressão que eu tenho do Boca, que lidera ontem com a vitória sobre o Banfield, o time reserva do Banfield? Abriu 9 pontos de vantagem sobre o segundo colocado do Campeonato Argentino, que hoje é o Tajeres de Córdoba, empatado ali com o São Lourenço, mas o Tajeres, nos critérios de desempate, é o segundo colocado. A impressão que dá é que o Boca joga assim, o mínimo possível para conseguir o resultado. Ontem, por exemplo, fez um gol com 2 minutos. Uma bela jogada, triangulação na direita, com o Rara, que está jogando como lateral direito, o Nandes muito bem no meio de campo, o Pavão vai no fundo, cruza o Teves de cabeça, faz 1-0. E o resto do jogo, o Boca cumpre o tabelar. Segurou. Time reserva do Banfield, vou jogar aqui, tá, jogar ali. Sabe, não se esforça. A gente sabe que o potencial do time é maior que aquele. Só que ele tá com 9 pontos de vantagem no Campeonato Argentino, sem fazer essa força toda. Então, imagina se estivesse jogando, voando. 21 pontos de vantagem sobre o River. O River é ridícula a campanha do River no Campeonato Argentino. Então, assim, a gente sabe que o time pode dar mais. Mas a imprensa argentina critica a atuação. O Diário Olé hoje critica seriamente a atuação do Boca, justamente por essa indolência. O time fez 1-0 e tá bom. Carlitos Teves hoje, em entrevista a vários veículos de comunicação, inclusive o Fox Sports, falou isso, que o Boca está errado em fazer isso. Faz um gol e segura, se preserva. Não, o Boca tem que ser aquele time que sempre vai pro ataque. Falou isso. O Boca tem uma questão, né? Ontem eles estrearam o Reynoso, o Bebelo, o jogador contratado justamente ao Tajeres, que é o vice-líder do campeonato. Sim. Um meia, que me pareceu sem a intensidade necessária para jogar no Boca. Já tinha feito o jogo dele no Tajeres. Jogador habilidoso, mas sabe, meio devagar, meio com sono e tal. E eles estão colocando... Ontem, por exemplo, o Ramon Ábila não ficou sequer no banco de reservas. A imagem dele na tribuna, olhando pela janelinha. Sequer... O Walter Bol estava no banco, que é um centroavante fraco.
E o Ávila sequer no banco. E aí tá jogando de centroavante o Tevez. Eu acho um desperdício. Rapaz, tem um monte de time no Brasil precisando de centroavante e o Ávila tá lá. E o Tevez rende muito mais jogando por trás do centroavante. Então, em vários momentos do jogo ontem, ele recuava até intermediário, dava o passe, mas não tinha o centroavante. Faltou o Ávila. Dava o passe na ponta e não tinha. Então, o Boca precisa ajustar algumas coisas. Mas a sensação que dá é o seguinte, quando chegar a Libertadores, que apertar, aí esse time vai correr pra caramba. Eu já penso diferente da história do Dá Tevez. a impressão. O Tevez eu já acho diferente um pouco. O Tevez, algumas das grandes momentos da carreira do Tevez, não como centroavante puramente. No Corinthians ele não era centroavante era o Nilmar. Mas o Corinthians jogava num 3-4-1-2, que era o Carlos Alberto no final, porque o Roger quebrou a perna. Era Roger, Tevez e Nilmar. E no final era Carlos Alberto, Tevez e Nilmar na frente. Então o Tevez e Nilmar rodavam o ataque inteiro, como dois atacantes. Momentos importantes que ele teve no Manchester United, campeão da Champions em 2008, o time tinha o Cristiano Ronaldo aberto pelo lado esquerdo na linha de quarto e na frente era Tevez e Rooney. E os dois rodando o tempo inteiro na frente. Na final jogou Graves e Scholes. Mas assim, ele tá jogando como e na Juventus, o homem mais avançado. E na Juventus, eu acho era que o cara da frente. Ele rende mais pro time jogando na intermediária perto da área. Dali ele tem a arrancada, tem o drible, tem o chute, tem o passe. E dentro da área, esperando a última bola, muitas vezes essa bola não chega pra ele. Porque, por exemplo, ontem o Reynoso não conseguiu fazer isso. Mas o Boca tinha, ele perdeu, né? Qual o jogador que se lesionou? Benedetto. O Benedetto? Benedetto é o 9. Eu acho que com o Benedetto, aí o Tevez joga um pouquinho atrás dele. Foi campeão agora, da última vez a última passagem, ele foi campeão, ele até deu uma declaração muito interessante. Eu joguei bem e tal, mas quem fazia todo o trabalho sujo lá na frente era o Caleri. Ele quebrava o galho para que eu pudesse, porque ele segurava os zagueiros, trombava, e aí o Tevez aparecia para finalizar. Eu acho que se tiver um cara na área, o Tevez vai aparecer mais pro time. Perfeitamente, você ficou sabendo tudo, é sempre bom ficar ligado aqui no Expediente Futebol. Eugênio Leal está transmitindo os jogos do Campeonato Argentino, você que está com seu time na Libertadores, na Sul-Americana. Hoje tem um compacto, depois do Central Fox, 11 da noite, do jogo do River, que interessa ao Flamengo, o primeiro adversário do Flamengo. O River está numa fase terrível. Isso é uma boa notícia para o torcedor do Flamengo, mas na hora da Libertadores a gente sabe que a coisa pode ser diferente, é bom ficar de olho. Mas é isso, hein? Acompanhe sempre o Campeonato Argentino, a Superliga Argentina, Independiente, Boca, River Plate, os times que vão enfrentar os nossos na Sul-Americana, São Lourenço, Rosário Central, os times argentinos. Você acompanha sempre nos canais Fox Sports e o Eugênio tem feito muitos jogos, por isso deu aqui essa explicação legal e te inteirou como está o Boca Juniors. Muito bem, muito seguro. Bem. Vem aí Palmeiras e Boca e daqui a pouquinho tem Corinthians pelo Campeonato Paulista. Vamos